Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos continuar estudando? Ok, vamos aproveitar que hoje é domingo, dia 20 de agosto, e você continua estudando aqui conosco. Eu tenho certeza que nós poderemos ter um dia maravilhoso e proveitoso para todos nós, tá bom? Pessoal, o poder, política e Estado no Brasil. Essa aqui já é a segunda parte da nossa aula de Sociologia sobre poder e política de Estado. Na primeira nós falamos sobre o poder e a política de Estado e agora estaremos dizendo no Brasil, ok? Sem delongas, direto ao assunto. Por mais de 300 anos, enquanto na Europa constituíam-se Estados absolutistas e depois liberais, o Brasil permaneceu como colônia de Portugal, portanto submetido ao Estado português. Com a independência em 1822, instituiu-se no Brasil um Estado monárquico do tipo liberal, mas com uma contradição imensa que perduraria por 66 anos, a escravidão. Primeira característica, o Estado no Brasil monárquico, ele era tido como liberal, mas mesmo assim ele perdurou a escravidão por 66 anos. Aconteceu a escravidão no Brasil, ok? Após a proclamação da República, em 1889, o Estado brasileiro assumiu diferentes feições ao longo do tempo, caracterizando-se como oligárquico, ditatorial ou liberal, sempre à sombra do poder dos militares, cujas intervenções e golpes foram frequentes. Até aí ficou a nossa introdução curta, mas interessante para que você possa aproveitar melhor sobre o Estado liberal, tá bom? O Estado até o fim do século XIX. Primeiro período colonial, que vai de 1500 a 1822, que é o chamado descobrimento do Brasil, né, a colonização brasileira, até chegar Dom Pedro I, até chegar a 1822. No período colonial, todas as decisões políticas relacionadas ao Brasil eram tomadas pelo soberano português, que mantinha um Estado absolutista. Os moradores da colônia só cumpriam as decisões. Praticamente todas as iniciativas políticas daquela época, desde a implantação do capitalismo hereditário, das capitanias hereditárias, que, conforme o próprio nome diz, passavam de pai para filho. Então, capitanias hereditárias eram passadas de pais para os filhos, não era um estado de liberdade, não havia uma liberdade em hipótese alguma aqui, neste momento, a não ser de pai para filho. Até a instituição do governo geral em 1548, foram tomadas as revelias dos colonos. Ou seja, toda a estrutura do poder na colônia estava ligada diretamente ao rei de Portugal. Isso ficou mais claro quando, em 1808, o príncipe regente de Portugal, Dom João, partiu com a corte para o Brasil, transplantando para cá a forma do Estado vigente de Portugal, que é a chamada vinda de Dom João em 1808, que virou até um livro, né? Um best-seller, 1808 aí, muito conhecido, depois audiobook e assim por diante. Período monárquico, que vai de 1822 a 1889. Não é tão interessante esse período de colonização para o Estado. Ele vai da independência até a República. Havia no país um Estado monárquico constitucional com os poderes: Executivo, Conselho de Estado; Legislativo, a Assembleia Geral composta pelo Senado e a Câmara dos Deputados; e Judiciário, que era o Supremo Tribunal de Justiça. Esses três poderes existem até hoje. Vocês já viram aí um vídeo onde eu falo sobre os três poderes brasileiros, no preparatório de concurso para a SEDUC, que é o poder executivo, que é o poder legislativo e que é o poder judiciário. Só que na época de Dom Pedro I havia um outro poder, havia um poder diferente e não existe mais hoje, que era o chamado poder moderador. O poder moderador, ele era dentro da monarquia, do Brasil monárquico, ele era, claro, tido aí por Dom Pedro I, retido por Dom Pedro I, que era aquele que exercia o poder de imperador, como se o poder moderador ele fosse um poder de moderar para que os três poderes não se batessem entre si. Ele ficava acima dos três, pois o imperador nomeava os integrantes do Conselho de Estado. O executivo do Senado escolhia os membros do Supremo Tribunal de Justiça,
podia dissolver a Câmara dos Deputados e utilizar as Forças Armadas quando achasse conveniente. Ok? Para manter a segurança do Império, Dom Pedro tinha o poder absoluto com uma maquiagem liberal, já que havia uma Constituição no país. Então, ele tinha um poder liberal, existia uma Constituição no país, é onde se choca com o entendimento daqueles que dizem sobre a Constituição, sobre o Estado liberal, como no Brasil havia uma Constituição e Estado liberal, sendo que havia a escravidão. Era algo que não fazia sentido para aqueles que acreditavam, para aqueles que procuravam entender esse Estado liberal que existia no Brasil, ok? Depois da abdicação de Dom Pedro I, com as regências do governo de Dom Pedro II, o laço da estrutura estatal com Portugal se afrouxaram e a gestão das questões públicas brasileiras adquiriu maior autonomia. O Brasil, nesse período, e nos Estados Unidos da América, entre 1776 e 1861, talvez tenham sido os únicos países do mundo em que uma Constituição liberal coexistiu com a escravidão. Os Estados Unidos e Brasil. Querendo ou não, parece que é um desejo que o brasileiro tem. O brasileiro, é claro que não generalizando, eu não tenho. Mas de copiar, né, o modelo americano, estadunidense, tudo que surge lá, surge aqui, tudo que vem de lá se torna aqui e assim por diante. O Estado republicano. O Estado que nasceu com a implantação da República do Brasil, 1889, caracterizou-se principalmente pela ligação da classe dominante com a cúpula de estrutura militar, que é o Marechal Deodoro da Fonseca, que faz a proclamação da República e tudo mais. Desde o início da República, a cúpula militar teve presença marcante na estruturação política nacional e esteve no posto máximo de comando, a presidência da República, ou nos bastidores, influindo nas principais decisões, e em muitos momentos, em várias situações, a democracia ela esteve por um fio e até foi suprimida por militares que estavam ali no poder, por essa influência forte do exército, das forças armadas, em cima do governo, em cima do poder do Estado. Primeira República, que é o Estado oligárquico, de 1889 a 1930. Enquanto na Europa e nos Estados Unidos já havia um desenvolvimento industrial significativo em Estado liberal democrático estruturado, o Brasil era um país essencialmente agrário, com Estado oligárquico que exercia a participação popular. A República no Brasil surgiu de um movimento da cúpula militar sem a participação da população. Entendeu? A população não teve essa participação, não houve esse manifesto e assim por diante. Segundo o jornalista republicano Aristides Lobo, em sua coluna Cartas do Rio, escrita no dia da proclamação e publicada no Diário Popular, de 18 de novembro de 1889, o povo assistiu bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava, ao movimento que derrubou a monarquia. Após um período do governo provisório, entre 1889 e 1891, foi promulgada uma Constituição que instituía a República dos Estados Unidos do Brasil, de caráter federativo. Isso significava que o Brasil era um conjunto de estados, os quais tinham autonomia e uma Constituição própria que definia o judiciário, as forças armadas, os códigos eleitorais e a capacidade de criar impostos. Mas o poder da União ficava resguardado, pois ela podia intervir nos estados para assegurar a ordem, a estabilidade e o pacto federativo. Cada estado teria autonomia entre si, cada estado poderia tomar medidas, desde que não desrespeitasse a Constituição, e que o poder federativo maior da federação, que é esse conjunto de estados, aquilo que rege os estados brasileiros, a nossa querida Constituição, pudesse ter e pode ter autonomia para intervir nos estados, se assim fosse necessário. Ok, até aí? Tudo bem? Tudo bem, porque aqui no nosso poder oligárquico, ele vai dizer da proclamação da República e já disse também que até o povo não teve um bom entendimento de tudo o que estava acontecendo, mas tem um ponto interessante. O coronelismo
era uma forma de poder econômico, social e político encarnado pelo proprietário rural, que controlava os meios de produção e os moradores da zona rural e das pequenas cidades do interior. A prática político-social dos coronéis mantinha uma articulação local, regional e regional federal, como nos tempos do Império funcionava para manter o sistema eleitoral e mandonismo local. O coronelismo, os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terras, os barões, os mandatários, mandavam e o povo obedecia. Mandava até no regime eleitoral, mandava em todo o sistema que eles pudessem mandar aonde queriam determinar, eles determinavam. Era o mandonismo, ok? Mandonismo local. Ninguém me questiona, ninguém me pergunta, ninguém tem a capacidade de me questionar, porque quem manda aqui sou eu. Era o chamado Roberto Carlos da política, esse cara sou eu. O período Vargas. No período Vargas, que vai de 1930 a 1945, são 15 anos, acontecem situações interessantes. Primeiro, 3 golpes de Estado marcaram este período, um para colocar Getúlio Vargas no poder, outro para lhe dar mais poderes e o último para derrubá-lo. A atuação parlamentar praticamente não existiu no governo Vargas e, quando houve, esteve atrelado ao governo central. É a ditadura, é o autoritarismo. Na década de 1930, teve 2 constituições. A de 1934, que tinha fundamento liberal e durou pouco, e a de 37, que foi imposta por Getúlio Vargas com inspiração fascista e autoritária. Com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, estabeleceu-se o que na sociologia chama de populismo. Uma relação de poder em que o governante buscava o apoio dos trabalhadores e também da burguesia industrial, setor que de fato representava. Já que seu objetivo era implantar uma nova ordem industrial, Getúlio entrou em divergência com o setor agrário dominante, mesmo não estendendo a legislação trabalhista aos trabalhadores dos campos. Vamos lá? Pelo populismo, por um governo populista, ele tenta conquistar o trabalhador, mas ele estava sendo influenciado, sendo direcionado, sendo remanejado pela burguesia. Então o que ele faz? É o mesmo que eu dizer assim a você: o seu patrão é bom, o seu patrão é legal, e é por isso que o seu patrão vai pagar o seu salário. Não sei se vocês estão ligando uma coisa a outra, mas tem muito governador de estado que é dono de fazer isso. Ele não paga salários, salários que qual o seu funcionário, qual o seu colaborador, qual as pessoas que fazem parte do seu trabalho, vamos assim dizer, ele recebe pelo trabalho. É pago como se fosse uma esmola, é pago como se fosse uma obrigação. Eu vou pagar o seu salário em dias, tá bom? Fica tranquilo que eu vou pagar o seu salário em dias. Vamos soltar fogos, vamos fazer um churrasco, porque eu vou pagar o seu salário em dias. Gente, isso não é mais do que uma obrigação. O trabalhador trabalhou, ele precisa receber. Ele tem que receber. E aí, dentro do populismo, Getúlio Vargas criava algumas formas de leis, não que essas leis sejam ruins, não que essas leis fossem más, mas eram leis para que jogasse para os dois lados, tivesse a popularidade de imagem populista e que também estivesse beneficiando uma classe burguesa para que não batesse de frente com a classe burguesa, ok? Em termos econômicos, havia uma aliança entre o governo e as elites urbanas, estabelecendo o que se chamou de Estado de Compromisso. A proposta era industrializar o país mediante o processo de substituição gradual das importações, produzindo aquilo que era possível. Para isso, foram tomadas medidas como a modernização da estrutura estatal e também incorporação de modo controlado e subordinado das emergentes massas urbanas. O Estado aparecia como principal agente investidor na infraestrutura necessária a esse processo e, sem perder de vista seu caráter autoritário e repressão que desencadeou ao Estado Novo,
O governo Vargas deixou um legado de leis trabalhistas que só contemplava o trabalhador urbano. O rural não, para fora. Daqui não há tanto interesse. Até porque dentro dos trabalhadores rurais havia uma grande massa de coronelismo e de poderio, vamos assim dizer, do qual não era interessante para ele bater de frente, nem poderia, né? Porque já que ele os representava em muitas áreas. A República com marca Vargas, o Estado Liberal, que vai de 45 a 64. Terminada a Segunda Guerra Mundial, iniciava-se no Brasil um período de 19 anos de democracia liberal, delimitado por golpes militares. O primeiro deles foi o que derrubou Getúlio Vargas em 1945 e o último que depôs João Goulart, o seu seguidor, em 1964. O Estado brasileiro estruturou-se em 1946 com uma Constituição considerada publicamente liberal, mas que permitia a intervenção na economia, principalmente na infraestrutura necessária ao processo de industrialização. No esforço da industrialização, um governo investiu em empresas siderúrgicas, como a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce, e nacionalizou a produção e o refino de petróleo com a criação do petróleo brasileiro. Ainda abrangia os bens de consumo duráveis, como as geladeiras, os fogões e outros eletrodomésticos. Com Juscelino Kubitschek, finalmente se plantou a indústria nacional de bens duráveis, graças à estruturação da Tríplice Aliança, a conjugação entre o Estado, o capital nacional e o capital estrangeiro. Estado, o capital nacional e o capital estrangeiro, que possibilitou o grande desenvolvimento econômico e industrial no Brasil. Durante esse período, é claro, Juscelino Kubitschek é aquele que constrói Brasília e é aquele que luta para que a capital estrangeira venha para o Brasil. O exemplo mais claro dessa aliança foi a implantação da indústria automobilística nacional, com a vinda para o país das grandes montadoras de veículos, como a Volkswagen, a Ford e a General Motors. Essas empresas instalaram-se no Brasil com apoio do governo federal, que desenvolveram uma indústria siderúrgica forte. É aí onde essa indústria recebe aí da parte do próprio governo e recebe aí da parte dos seus comandos e comandados, o que nós chamamos do incentivo, né, da indústria. Surge esse carro tão popular, não sei se vocês conhecem, vocês são mais jovens, mas ainda existe muito destes carros rodando pelo Brasil, que é a Brasília. É uma homenagem aí da Volks à capital Brasília, né? Uma homenagem entre aspas, até porque existia um jogo de interesses aí, entre eles, e nesse grande jogo de interesses, surge a capital, o automóvel Brasília em homenagem a essa nova capital. A partir daí, acontece outras situações do Estado brasileiro. Essas situações, aqui para que eu possa frisar, o sucessor de Juscelino Kubitschek foi Jânio Quadros, que governou no curto período de 31 de janeiro de 1961 a 25 de agosto do mesmo ano, quando renunciou alegando que forças terríveis o impediu de combater a corrupção, a mentira e a covardia que subordina os interesses gerais aos apetites e às ambições de grupos ou indivíduos, inclusive do exterior. Ele alegava um grande golpe, que estavam querendo destruí-lo, que estavam querendo derrotá-lo, e aí ele faz a sua renúncia. Aí vem, aqui já um pouquinho mais à frente, do outro já não há tanto interesse, o de João Goulart. O fim da fase chegou ao golpe militar de 1º de abril de 64, que derrubou João Goulart. O golpe estava sendo tramado havia muito tempo, desde a renúncia de Jânio Quadros em 61. Só demorou a ser posto em prática porque os golpistas precisaram articular as forças militares e civis, inclusive a Igreja Católica, além da sustentação externa propiciada pelos Estados Unidos da América, que não aceitava a possibilidade de o Brasil distanciar de sua influência direta. De acordo com o sociólogo brasileiro Caio Navarro de Toledo, o movimento que levou à instauração de um novo período ditatorial no Brasil significou um golpe contra a democracia política, que se iniciara em 1946. As reformas sociais e políticas propostas por João Goulart, a crescente politização dos trabalhadores e o debate de ideias que ocorria no país. Então, com desculpa de ameaça comunista, com desculpa de que o Brasil estaria se voltando ao socialismo,
e que assim estaria se distanciando dos Estados Unidos da América, que é o grande interessado em que o Brasil sempre fosse ali um parceiro para eles arrancarem o máximo possível, que não existe outra palavra para isso. Há esse golpe militar, e esse golpe fica conhecido em abril de 1964, o golpe de Estado, permanentemente reivindicado por setores da sociedade civil, foi então plenamente vitorioso. É onde há o golpe de Estado e onde se instala o governo provisório do Marechal Castelo Branco. O Marechal Castelo Branco, ele já vem com uma terrível mão de ferro. E aí vem chamada as Repúblicas dos Generais, que duram de 1964 até 1985. Porque o golpe de 64, segundo os golpistas, o objetivo era acabar com a anarquia e insegurança que levaria o país ao comunismo. Pronto. Medo de comunismo, dá o golpe militar e coloca os generais no poder. Ele instaura alguns atos terríveis e alguns atos que vêm de encontro à soberania do país e vem mostrar o seu autoritarismo do mais alto e puríssimo e terrível grau. Dois atos interessantes. Primeiro, no primeiro momento, os militares, tendo à frente o regime do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, editaram em 1964 o Ato Institucional número 1, AL/1, que suspendeu os direitos políticos de centenas de pessoas. Várias pessoas perderam o direito político, ok? Só que esse não é tão cruel. Vem um Ato Institucional 2. Em 1965, foram extintos os partidos políticos e imposto o bipartidarismo. Acabaram-se todos os partidos políticos do Brasil e cria-se dois. O primeiro partido político chama-se Arena, de apoio ao governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, de oposição consentida. O Marechal falou, já para não ficar tão feio, para dizer que o Brasil é uma república democrática, vamos criar um partido para fazer oposição nós mesmos? Mas vamos consentir, né? Vamos deixar que eles façam oposição, tal, direitinho, bonitinho, para dizer que nós somos civilizados, somos democráticos. E cria-se o MDB. Todas as eleições diretas para o cargo executivo foram suspensas. E aí vem o mais terrível. Até aqui tem interessante, porque aqui na caricatura vem o AI/5. Aí vem o AI/5. Aí vem o Ato Institucional 5. O que é o Ato Institucional 5? Insano, impensado, cruel. O movimento mais repressivo do período iniciou-se em 67 sob a presidência do general Arthur da Costa e Silva, após grandes manifestações, principalmente de operários e estudantes. Em 13 de dezembro de 1968, foi editado o mais conhecido e terrível ato institucional, o AI-5, que caçava todos os direitos civis. Isso que você ouviu. Permitia a cassação dos mandatos parlamentares e o fechamento do Congresso Nacional. Fechou o Congresso, vai para lá, some para cá deputado, joga senador por cima da bacia do Congresso, outro pela janela, fecha isso aí, acabou. Das Assembleias Legislativas também, e das câmaras municipais sob a ordem direta do presidente. Acabou com tudo que era legislativo no Brasil, encerrou. Não fala mais nada. Portas fechadas, quem manda aqui sou eu. Você viu? Interessante, né, moço? Olha só, vivemos num estado maravilhoso chamado Brasil e ainda o chamamos de democrático. Isso é interessante. Também limitava os poderes do judiciário. Até o juiz, também os poderes judiciários só podiam mandar até certo ponto. Quem manda é ele também. Ao suspender o direito de habeas corpus em crimes como segurança nacional. E impunha a censura prévia à imprensa e restrições à liberdade de reunião. Até para a reunião você tinha que saber o que ia falar e tomar cuidado se não tinha algum infiltrado ali dentro, para que assim não pudesse chegar lá e descontentar o presidente da República. Costa e Silva não conseguiu completar o mandato, pois adoeceu, sofreu um derrame cerebral em setembro de 1969, sendo substituído por uma junta militar que impediu a posse do vice-presidente, que é o Pedro Aleixo. O mandato de Costa e Silva e de Pedro Aleixo foram declarados extintos em 6 de outubro de 1969. Simplesmente uma covardia. A partir daí vem rumo à democracia. Essa rumo à democracia, que é o famoso Estado brasileiro que vem durante o governo do general
Batista de Figueiredo de 84, uma campanha por eleições diretas para presidente da República, conhecida como Direta Já, agitou o país e uma emenda à Constituição foi apresentada ao Congresso com esse objetivo, mas não obteve aprovação. Essa emenda proposta pelo deputado federal Dante Martins de Oliveira, ganhou repercussão e força com Ulisses Guimarães, só que não conseguiu ser aprovada. Mas aquele abalo emocional, aquela força da população, aquelas grandes concentrações pelas diretas já, onde os grandes e poderosos artistas da MPB, de influências populares, vieram à praça, foram as grandes concentrações, foram as praias, foram a Praça da Sé, o movimento tomou conta do Brasil. Este grande movimento pelas diretas já fez com que o abalo fosse grande e aí já não havia uma sustentação, o Brasil clamava por diretas já. É eleito aí ainda pelo colégio Tancredo Neves, não assume o poder, vem assumir o poder aí José Sarney. Depois do mandato de José Sarney existe a volta à eleição direta. Essa eleição direta do Brasil, ela acontece com a eleição em 1989 com Fernando Collor de Mello, que depois é impeachmentado por acusação, é claro, de corrupção, onde houve uma grande ascensão, onde vai o governo Collor com aquela política com a Zélia de Almeida, né? Zélia de Mello, né? A Zélia ela vem trazer aí uma grande proposta, né, para que o Brasil pudesse ter força, para que o Brasil pudesse ganhar novamente inspiração e combater a inflação, mas esse governo é declarado corrupto e é impeachmentado. Continuou com o governo de Itamar Franco e alguns 3 pontos ponderados. Na tentativa de integrar a economia do país à globalização, promover-se a privatização de empresas estatais, é onde no Brasil começa o neoliberalismo em favor da globalização. É claro que sempre incentivado pelos Estados Unidos e grandes países ricos. No sistema financeiro, a livre atuação dos bancos e o movimento dos capitais, e aonde o Brasil se firma aí como um Estado político neoliberal. Aí acontece a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, antecedendo os 2 governos de Fernando Henrique Cardoso, eleito aí junto ao Plano Real por intermédio e pelo incentivo de Itamar Franco. Aí vem 2 mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva e após também vem o governo da presidente Dilma Rousseff, que termina agora por último impeachment, e hoje nós estamos no governo de Michel Temer. Algumas situações foram postas em práticas nesse governo, desses governos de Fernando Henrique até agora, que foram programas Fome Zero, Bolsa Família, integrado ao Fome Zero, implantado o governo de Fernando Henrique Cardoso, o Bolsa Escola, o Auxílio Gás, o Cartão Alimentação, a ampliação do programa Bolsa Família e similares proporcionou uma renda mínima às milhares de famílias que viviam em condições de miséria absolutas. É onde veio esse aumento, né, vamos assim dizer, da renda, onde muitas pessoas foram tiradas da pobreza, muitas pessoas foram tiradas da miséria, através do governo, dessas políticas de governo, de Estado e sociedade, desse governo de vamos assim dizer, de melhorias para classes menos favorecidas. Pessoal, trazendo tudo isso aí, aqui eu passei um trabalho para os meus alunos aqui da região onde eu trabalho, sobre a CPI. E esse trabalho do qual eu passei sobre a CPI foi justamente dizendo a eles se eles saberiam que era uma comissão parlamentar de inquérito. A comissão parlamentar de inquérito, eu pedi aos alunos, porque em todo esse momento do governo, pro bem ou pro mal, é claro que existem abusos e muitos abusos, por parte até desses chamados políticos que praticam as comissões, as chamadas CPIs, mas é interessante porque muitas pessoas nos perguntam, ou mandam aqui as suas questões, perguntando o que seria em si essa CPI, para que serviria a CPI. Eu sugiro a você que você possa estar estudando, que você possa estar pesquisando sobre o que é a CPI,
para que você possa aprimorar também o seu trabalho, o seu interesse aí na sociologia. Mas a CPI nada mais é do que uma comissão parlamentar de inquérito, uma comissão parlamentar, uma comissão que é feita pelo parlamento brasileiro, e essa comissão geralmente ela investiga onde há um relator. Este relator lhe dá o seu parecer e se há continuidade ou não para que haja uma apuração, e dependendo dessa apuração, vota-se no Congresso, é votado ali no Congresso, se no caso da presidência da República, continua ou não continua determinado o presidente da República. Para alguns aí que estão confusos ou para alguns aí que estão me pedindo, é onde acontece o impeachment, que foi o caso aí da presidente Dilma Rousseff, e aonde não aconteceu, não deu continuidade com o presidente Michel Temer, aonde não aceitaram a continuação da investigação, qual o Michel Temer estaria perdendo o seu mandato por acusação de corrupção e tantas coisas mais, ok? É importante você saber também sobre isso. Pessoal, muito obrigado. http://Rádio Ciências Humanas. http://radiocienciashumanas.minhawebradio.net ou Humanas Hoje. Humanas Hoje. Professor Rogério Melo. Se inscreve no meu canal, me deixa o likezinho. E o que você precisar de mim, estou à sua disposição. Obrigado a vocês terem mandado. Tem pessoas que têm me pedindo mais aulas de legislação básica sobre o poder do Estado, sobre o poder dos municípios. E estou gravando dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas condições. Muito obrigado mesmo por vocês existirem aqui no nosso canal, tá ok? Fique com Deus, tenha um bom fim de semana para aqueles que estão um bom fim de semana. E eu estarei aqui continuando gravando vídeos para que você possa estar aprimorando seu conhecimento e para que eu possa estar dialogando com vocês, ok? Obrigado, tchau, tchau, até mais.